verdade mesmo que o dente do siso entorta os outros dentes? Tem muita gente que depois que finalizou o tratamento ortodôntico vem me questionar se os dentes podem entortar em função do dente do siso, ou mesmo aqueles que vão iniciar um tratamento de aparelho. Então vamos tirar um pouquinho dessas dúvidas. Gente, mecanicamente falando, é impossível um dente ter a capacidade, tá, de entortar 14 dentes, né? Todos nós temos 14 dentes superiores, 14 dentes inferiores, totalizando 28 dentes. Quando temos os 4 dentes do siso, então ficamos com um total de 32 dentes na arcada, tá? Então, um dente, ele não consegue ter força aí para entortar 14, tá? O que acontece é isso, o dente do siso, ou ele tem espaço para nascer na arcada, ou ele não tem espaço. Ou ele está com uma posição que ele consiga erupcionar, ou geralmente ele está inclinado ou totalmente deitado, e aí ele não vai conseguir realmente erupcionar nunca. Então, o dente do siso nem sempre é necessário tirar. Não é porque você tem um dente do siso que você obrigatoriamente tem que extrair cirurgicamente. Tem muitos que têm dentes do siso que erupcionam normalmente, eles têm como um dente comum na arcada. Então, tem pessoas que mantêm aí 32 dentes, né, naturais na sua arcada. Agora, tem aqueles sim, que são dentes que estão impactados, que eles ficam inclinados ou deitados, e que esse sim a gente tem que remover cirurgicamente. Não porque vai entortar os outros, mas porque sim pode prejudicar os dentes vizinhos, pode causar uma inflamação, mesmo ele estando ali dentro do osso, pode causar cistos, então a gente precisa sim remover cirurgicamente. E tem aqueles dentes do siso que estão totalmente impactados, que são aqueles que estão integralmente dentro do osso. E nesses casos tem aqueles que vão ser necessários também extrair e tem aqueles que podem ficar ali. A gente só vai acompanhando periodicamente pela radiografia para ver se está tendo alguma movimentação ou não. Mas eu tenho pacientes que mantêm dentes dos sisos impactados, que estão longe dos demais dentes e que não vai prejudicar em nada a dentição, acarretar nenhuma complicação. O que acontece muitas vezes, e eu explico isso para meus pacientes, é que aparelho, gente, não é só dente, né? A gente não tem na boca só dente. A gente tem língua, a gente tem musculatura. Então, muitos pacientes às vezes terminam o tratamento de aparelho e o ortodontista, por exemplo, ou mesmo o paciente, não percebe, por exemplo, que ele tem uma posição errada de língua. E isso é muito comum. Então, por exemplo, pacientes que têm desvio de septo, que têm às vezes sinusite, rinite, é comum que esses pacientes respirem pela boca. Obrigatoriamente, quem tem esse hábito de ser um respirador bucal, a gente se preocupa em duas coisas. Primeiro, que infecções bucais são muito maiores, porque a boca ela não foi feita para respirar, né? Ela não tem as mesmas defesas do que o nosso nariz, né? Então, aquele respirador bucal ele tem muito mais chance de ter gengivite, ter outros problemas bucais em função dessa respiração bucal. Segundo, que a língua automaticamente fica numa posição anterior, então ela fica mais para frente. E isso faz com que ela acabe entortando ou empurrando os dentes. Então, aquele paciente que tem rinite, sinusite, desvio de septo, que o ortodontista não sabe, ou mesmo que o paciente não relatou, termina de fazer o aparelho, não tem jeito, gente, acaba tendo uma recidiva sim, de abertura de espaço, dos dentes irem para frente, em função dessa musculatura que é a língua, tá? Então, por isso que é legal uma anamnese muito bem detalhada, né, os pacientes aí relatarem, né, alguns sintomas. Muitos pacientes meus perceberam, né, foram atrás aí de otorrino a meu pedido e aí foi descoberto aí desvio de septo, foram descobertos que tinham sinusite a ser tratada. Então, assim, quando a gente vê que a língua ela está mal posicionada, a gente já precisa ver se tem alguma associação que precisa ser indicado um otorrinolaringologista, tá? Ou a gente precisa, às vezes, indicar apenas um fono. O fono vai passar em uma série de exercícios que aí o paciente consegue aí
voltar a língua na posição mais posterior, pronunciar os sons mais corretamente, fazer a deglutição corretamente. Às vezes a língua fica posicionada somente na hora que vai deglutir. Então tem muitas coisas aí a serem pensadas e que precisam ser tratadas. Então não adianta vir, por exemplo, só colocar o aparelho e acabou. Não, não é só isso, gente. A gente precisa avaliar, precisa ver com detalhe todas essas alterações para a gente fazer um bom tratamento e ter um prognóstico favorável, né? Eu falo prognóstico assim, é fazer um tratamento, deixar os dentes em uma posição correta e esse resultado ser mantido, né? E a gente consegue manter sim esse resultado pensando em tudo isso. E não só imaginando que, então meu dente entortou porque, meu siso nasceu. Não, gente, não é assim que funciona. Se o dente do siso nasceu, é porque ele teve espaço na arcada, por isso não é ele que entortou seus dentes, tá? Com certeza tá tendo alguma disfunção, alguma coisa que precisa ser investigada pra gente avaliar melhor, tá bom? Então, se vocês tiverem mais dúvida, entre em contato aqui com a gente. Afinal de contas, ele eleva sua autoestima e devolve o seu sorriso.